tenho a ti, eu não tenho nada. Eu não temerei em ti seguir. Oh, Deus abençoe, Deus guarde vocês com a boa mão do Deus Todo-Poderoso, com aquele que nunca perdeu a batalha. Aqui vamos nós. Quem está comigo dá um glória, quem não está também dá glória, porque nós vai para o mesmo céu, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, gente, que a boa mão do Deus Todo-Poderoso possa estar com todos vocês. Me responde aqui para mim, o som está saindo bem, vocês estão ouvindo com perfeição? Eu quero só essa informação para poder dar seguimento, procedimento àquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para fazer com todos vocês aqui nessa noite desse dia. Se o som estiver bom, dá aqui um glória aí que eu preciso continuar. Olha, faz o seguinte, eu vou dar um tempo para você compartilhar. Por favor, compartilhe essa live aí agora. Você que pode me ajudar a alcançar pessoas por intermédio dessa oração. Nós estamos na semana do livramento de Deus. E o livramento de Deus é para aqueles que nele esperam, é para aqueles que nele buscam, é para aqueles que nele confiam. E todas as vezes que o povo de Deus esteve em apuro, em apertos, em desespero, eles clamaram a Deus, eles suplicaram ao Senhor. E Deus, por sua vez, nunca deixou de levantar e atender ao clamor do povo quando se propôs a clamar por livramento. Então, nós precisamos ter o discernimento espiritual para entender em que cenário nós estamos. Que cenário nós estamos vivendo. Porque livramento de Deus não é só aquilo que você consegue ver, não é só aquilo que, o carro capotou e eu não tive nenhum arranhão. É livramento de Deus isso? É, mas não, nós não podemos pensar que livramento de Deus só é isso. Olha, pastor, aconteceu uma tragédia, eu fiquei no meio de um tiroteio e bala para lá e para cá, mas nenhum tiro acertou em mim. É livramento de Deus? É, mas o livramento de Deus não é somente isso. Não é somente isso o livramento de Deus. O livramento de Deus é coisas que também você não vê, não chegou nem até você. É livramento do Senhor. E é por isso que eu estou convocando para nós, até o dia 13 de fevereiro, levantar clamor de livramento. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar minha fala desde o início, que a primeira sexta-feira, 13 deste ano, é a véspera de carnaval. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui muito claro que eu não quero aqui potencializar a maldade de Satanás. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, dizer para você que você tem que ter medo, que você tem que andar assustado. Ai, meu Deus do céu, não é sobre isso. Mas é sobre fazer a nossa parte. É sobre manter o nosso posicionamento. Porque a nossa vida espiritual, ela existe e afeta a nossa vida física. Você para pensar que nem Jesus negligenciou a audácia e a sagacidade de Satanás. Quando o diabo ele chega para Jesus e ele fala bem assim, tu pode se lançar daqui abaixo, porque na Bíblia está escrito que os anjos andarão ao teu redor e te guardará, e tu não tropeçará teus pés em nenhuma pedra. Jesus poderia se assegurar nas Escrituras e praticar, mas naquele momento ele diz também, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Ele teve um posicionamento. Então eu preciso que você entenda que a igreja do Senhor, ela precisa ter percepção no coração e a sensibilidade espiritual do que está acontecendo em nossa volta. Do que está acontecendo. Eu queria pedir ao pessoal que pudesse agora compartilhar nos grupos das fontes. Fonte Itaipu, Fonte Niterói, Fonte Tijuca, Fonte Alcântara. Comece a compartilhar aí agora, porque inclusive amanhã nós vamos estar em Itaipu e eu quero falar sobre isso aqui agora, porque existem muitas pessoas sendo tocadas pelo mal e não conseguem identificar que é o mal que está lhe tocando. Não conseguem identificar que é uma ordem espiritual que está por trás de um sentimento de tristeza, de angústia, de depressão, de desânimo.
trazendo para você desânimo, para que você largue o seu propósito. Você já parou para perceber que tem hora que você está com uma sensação de desânimo, sem ter motivo, cheio de projetos? A sua questão nunca foi falta de projeto, é falta de ânimo para aplicar aquilo que você tem no seu coração. Porque existe, muitas das vezes, influência maléfica, sem que você venha identificar, por trás, causando em você sentimentos. Muitas das vezes, a fala de uma pessoa que é do maligno para trazer um tipo de ferida, um tipo de sofrimento, um tipo de dor, um tipo de tristeza para o seu coração. Então, o livramento de Deus acontece quando você também não consegue detectar. Nem todos os livramentos terminarão em tragédias. Haverá livramento que você não vai ver, mas do Senhor vai estar te livrando de conversas que você não participou, de problemas que deveriam chegar na tua vida e não chegou. Antes que chegasse até você, Deus desviou do seu caminho, de portas que você questionou. Deus, eu queria tanto que aquela porta fosse aberta. Por que que o Senhor fechou? Era um livramento. Só lá na frente você vai entender que Deus tem várias formas de livrar a tão sonhada vitória, viagem, seja lá o que for, que você quis e não deu certo. Era um livramento do Senhor. Por trás dos bastidores, Deus estava te livrando. E você não conseguiu, muitas das vezes, agradecer a Deus, que foi Ele que te livrou de algo muito pior que poderia acontecer. Quantas vezes os nossos sonhos são interrompidos, os nossos ideais são literalmente massacrados, destruídos, e não é pelo diabo, é por Deus, porque Ele já está no nosso amanhã, Ele já vê o nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Então agora eu quero convidar a você a orar. Eu estou com o envelope nas mãos, esse aqui é o meu envelope, onde eu estou indo, eu estou orando a Deus pelo livramento, eu estou viajando, estou em Curitiba, terminei um culto aqui agora, ainda suado, cansado, com a cara desconfigurada, mas eu estou crendo que o livramento de Deus vai alcançar a vida daqueles que o buscam. E digo mais para vocês, tenham cuidado de uma coisa, Deus, Ele quer livrar pessoas da tua família, porque às vezes o adversário, ele sabe que você está debaixo de uma blindagem, de uma proteção. Quem é que ele quer tocar para te entristecer? Ele quer tocar em pessoas que você ama, ele quer tocar em pessoas que você quer bem, em pessoas que você quer estar diante dessa pessoa, vendo esta pessoa alegre, feliz. Então, esse momento, imagina só, de repente, eu sei que talvez a grande maioria das pessoas que eu estou falando aqui agora se concentram no Rio de Janeiro. E todos vocês que moram é uma época onde a chave da cidade é entregue para Satanás. E eu fico aqui comigo pensando, tenha de misericórdia na nossa cidade, porque o diabo, sem legalidade, ele já está trazendo desgraça e sofrimento. Imagine quando é dado para ele, pela autoridade suprema da cidade, a chave da cidade, para que Satanás possa operar e imperar. Então a igreja tem um papel. Nós não podemos fingir que nós não temos este papel de se levantar, de clamar e de pedir a Deus o livramento. Vamos orar? Clame a Deus comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu me encontro perante a tua presença juntamente com a tua noiva, juntamente com a tua igreja. A tua palavra diz que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus pensamentos eles poderão ser impedidos. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. A tua palavra diz que eles não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome eles serão fartos, meu Deus. Senhor, nós sabemos que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos eles já teriam nos devorado vivo. Mas é o teu posicionamento ao nosso lado que tem blindado as nossas vidas, que tem nos garantido a paz ao deitar, ao levantar. É o Senhor que conosco na guerra se encontra, que tem garantido, meu Deus, a verdadeira comunhão e o livramento para as nossas vidas. Deus, quantas pessoas que estão com os olhos fechados, não conseguem ver, não consegue entender o que nós estamos falando, não consegue ter a certeza nem que é o Deus de Israel que ele guarda.
se levantam, saem, trabalham e não conseguem perceber que por trás da cortina da existência há um Deus cuidadoso, há um Deus zeloso, há um Deus que protege nós de todas as maldades que os nossos olhos não conseguem contemplar. Senhor, eis aqui a tua noiva, aqueles que dependem de ti, aqueles que confiam em ti, aqueles que o coração está voltado ao Senhor. Nós clamamos a ti, porque em aperto nos encontramos, em sofrimento estamos, vulnerável. Olha quem é o nosso inimigo. Nós só sabemos que ele vai atacar, mas não sabemos quando e nem sabemos onde ele atacará. Por isso, Pai, nós precisamos da tua guarda, nós precisamos do teu favor para nos livrar. Se o Senhor não nos livrar, nós seremos certamente presas fácil do adversário. Ele vai nos capturar, nos destruir, massacrar. Mas se o Senhor estiver conosco, o Senhor nos esconderá debaixo das tuas asas, acalmará os nossos corações, acalmará nossas ansiedades, trará para nós um cântico novo, colocará certamente em nossa boca. Deus, levanta a minha voz agora e peça ao Senhor socorro. Desce agora com o teu socorro. Desce agora com a tua providência. Não deixa o teu povo ser tocado pelo mal. Tenha de misericórdia, meu Pai, da tua igreja. Tenha de misericórdia daqueles que estão com o coração contrito e aquebrantado. Aqueles que estão colocando perante ao Senhor a sua vida, os seus, pedindo ao Senhor, nos livra, Pai. Não deixa o inimigo fazer maldade com a nossa alma, com os nossos, meu Pai. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, o deitar, o levantar. Eu repreendo agora todo espírito que dissemina inveja para tentar roubar a nossa força, tirar o nosso ânimo, acabar com a nossa paz. Eu repreendo agora esse espírito maligno que tenta nos alvejar todos os dias para tirar dos nossos corações a convicção que há um Deus que não nos entregará nas mãos dos nossos adversários. Eu te peço agora, Senhor, tira, assim, a força do adversário. Tira a força do inimigo que quer nos destruir, que quer nos paralisar, Senhor. Eles lutarão, mas não prevalecerão, porque as tuas mãos conosco estará. Mantenha agora, Pai, a blindagem, a convicção sobre o coração daqueles que não têm a quem recorrer. Somente o Senhor. Aqui tem pessoas, meu Deus, que não há quem ele peça socorro. Não há quem ele peça misericórdia. Portanto, se o Senhor se calar, seremos destruídos, prejudicados, massacrados, envergonhados, meu Deus. Tenha de misericórdia. Não nos entregue nas mãos daqueles que calculam o mal contra a nossa vida. Livra a nossa alma, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu creio no poder da tua revelação. Eu creio que o teu povo estará debaixo de um esconderijo, meu Pai. Nós nos humilhamos perante a tua presença, ainda que não venhamos merecer, meu Deus, o teu livramento. Eu te peço agora, põe um anjo em nossa frente, para nos guardar, meu Pai, para nos livrar, Senhor, para nos proteger e para nos socorrer. Deus,
não nos entregue nas mãos daqueles que contra nós maquina maldade, daqueles, meu Deus, que espera a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade para nos destruir. Nos esconde do seu olhar, preserva os nossos corações. Elebante o zeraio. Elemanda canto bocia darabaraia. Elemanumina ziezéria. Senhor, eu te peço agora. Guerreia pela tua igreja. Guerreia pelo teu povo, Senhor. Nos deixa escondido debaixo das tuas asas. Porque somente aqui, meu Deus, nós vamos ter paz. Nós vamos estar seguros, Senhor. Não nos deixa exposto nem vulnerável. Aqueles que destroem a vida daqueles que te servem sem temor. Ouve o clamor de um povo que não deixou nenhum minuto de te adorar. Que não deixou nenhum minuto de te buscar. A tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É com coração contrito, é com coração aquebrantado, que eu estou aqui agora perante ao Senhor, pedindo ao Pai, livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de uma vez por toda do nosso adversário. Livra a tua igreja. Livra aqueles que decidiram confiar em ti, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, porque confiar no Senhor é uma decisão. Mesmo que tudo esteja ao contrário, nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos acreditar que tu és a nossa luz, que tu és a nossa proteção, que tu és a nossa bandeira, meu Pai. Ainda que tudo pareça estranho, ainda que tudo, meu Deus, pareça que não vai dar certo, nós decidimos colocar o nosso coração na promessa que o Senhor nos fez. Por isso eu te peço agora, sonda, meu Pai, o teu povo. Protege a tua igreja, guarda-nos, ó Deus, de todos os males e todos aqueles que decidiram confiar no Senhor, que eles possam ter paz ao levantar, que eles possam ter paz ao andar, que eles possam ter paz ao sair, ao chegar, que as tuas mãos possam nos livrar de tudo aquilo que nós não conseguimos nos defender. Por mais, Senhor, que nós tentamos nos defender, que nós tentamos nos proteger, nós sempre seremos vulneráveis, meu Pai. Como dissera o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará o sentinela. É o Senhor que guarda a cidade. É o Senhor que guarda o nosso deitar. É o Senhor que guarda o nosso levantar. É o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída. O nosso deitar, Senhor, está nas tuas mãos. Eu peço agora, meu Deus, que em teu nome, esta pessoa que acabara de receber esta oração, seja livre agora de qualquer emboscada de Satanás, de qualquer pensamento maldito, medíocre, malicioso, qualquer mente diabólica que tentasse aproximar para desconstruir esta pessoa, para destruir esta pessoa, que caia por terra. Silencia o coração desta pessoa agora, trazendo paz, trazendo alento e fazendo ele e ela cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. E se assim você crê, diga amém. Escreva aí o seu amém. Você que crê nessa palavra de livramento de Deus para com a sua vida, eu tenho certeza que Deus, ele não vai te deixar. Olha só, Deus não vai te deixar nas mãos do inimigo. Deus não vai te dar para o inimigo. O salmista, ele diz bem assim, louvado seja o Deus de Israel, que não nos deu por presa dos seus dentes, né? Deus, ele tem um plano para te esconder, para não te entregar. Então, assim, durante todos os dias, pessoal, eu vou estar aqui em uma live
orando pelo livramento. Essa semana, ou seja, toda a primeira semana do mês desse ano de 2025, nós vamos estar prostrado perante ao Senhor, clamando a Deus pelo livramento. Antes de você sair dessa live, me permita falar algo com vocês agora que Deus está gritando em meu coração aqui, e eu preciso neste momento transmitir com muita responsabilidade, diligência a vocês que estão aqui presentes. Eu sei que a maioria das pessoas, quando entra na live, entram para receber uma oração, uma profecia, e eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, condenar as pessoas que têm a necessidade de receber de Deus uma profecia, uma oração, mas eu vou te falar uma coisa que agora aqui, um direcionamento de Deus, ele também é poderoso e ele pode mudar muitas coisas nas nossas vidas. Eu estava hoje a refletir a respeito de algo que está sendo muito banalizado, sabe? E os crentes, a grande maioria, eu posso dizer, gosta dessa banalização para não se sentir na obrigação de cumprir um mandamento do Senhor. Eu estava hoje aqui e eu queria abrir isso aqui para os irmãos de maneira muito democrática. Cada um tem um direito aqui de perguntar, de criticar, de falar. Eu sou uma pessoa que eu não me oponho à crítica. Eu gosto quando as pessoas discordam, porque talvez seja quando uma pessoa discorda de algo que você pensa ou de algo que você fala, é que você aprende da discordância daquela pessoa, desde que seja de uma forma respeitosa, tá? Eu hoje comecei a falar com os irmãos a respeito de algumas coisas que nós, como os cristãos, temos perdido, né, a Deus, e muitas das vezes algumas coisas nós não vamos nunca ter acesso, porque essas coisas implicam um certo tipo de posicionamento que às vezes nós não é nem que não queremos ter, é que não estamos percebendo que temos que ter esse posicionamento. Tem coisas que você pede a Deus e Deus não vai te dar. E não é porque ele não pode, é porque esse tipo de coisas depende de algumas atitudes. E a falta dessas atitudes, nós não recebemos o favor da parte de Deus em nossas vidas. Você vê que existe bênçãos que Deus libera para a nossa vida, que elas não são condicionadas a nenhum tipo de atitude nossa. Por exemplo, a lei da semeadura, ela está condicionada somente em você semear. Não é verdade? Eu sempre falo para os irmãos que por trás de todo mandamento de Deus existe uma promessa a se cumprir. Deus, ele só nos dá ou só nos traz mandamento se ele tem uma recompensa. Todo mandamento, quando eu cumpro ele, eu vivo uma recompensa. Existe um mandamento na Bíblia que é honrar o pai e a mãe. E quando você cumpre esse mandamento, a Bíblia diz que você viverá, os seus dias serão multiplicado na face da terra. É um mandamento. Eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a cumprir mandamento. Mandamento é uma coisa que só cumpre quem quer ter acesso à promessa que está por detrás daquele mandamento. E assim, eu preciso falar para a igreja porque é agressivo às vezes ouvir algumas pessoas dizer bem assim, se você não devolver seu dízimo, você vai para o inferno. Quando, na verdade, nós que temos a Bíblia nas mãos, temos que falar a verdade de uma forma muito transparente, muito clara. Deus nunca vai colocar uma pessoa no inferno só porque ela não é dizimista. Isso tem que ser desconstruído da mente do povo. É muito pesado, é muito agressivo alguém no desespero de querer captar dizimistas, dizer, se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Isso não é verdade. Até porque dízimo, ele não é uma lei, ele é um mandamento. É um mandamento do Senhor, é um mandamento do Senhor. Batismo já é uma lei, você tem que ser batizado para você ser salvo. Mas o que me pesa, mais do que isso, de ir para o inferno, é que tem pessoas que deixam de viver a projeção que Deus tem para a vida deles aqui na terra por falta de postura, por falta de posicionamento. Isso aqui não tem a ver com quem vai para o céu e com quem vai para o inferno. É que quando eu estou aqui na terra, eu prego com aquilo que Deus faz na minha vida. Nem sempre eu prego quando eu abro a boca.
Eu prego com aquilo que Deus está fazendo em mim. E tem algumas coisas que para Deus fazer em mim, eu preciso ter um comportamento ou um posicionamento. Então vejamos o que diz a Sagrada Escritura. A única vez na Bíblia, presta atenção, a única vez na Bíblia, e isso aqui é algo que eu carrego, que eu fico perguntando, meu Deus, isso está tão claro, isso está tão assim, evidente. Por que que as pessoas não tomam isso para a vida delas como verdade, aplica e pratica? A única vez na Bíblia que Deus nos autoriza a fazer prova dele é quando chega na hora do dízimo. De Gênesis a Apocalipse, Deus não dá a nenhum ser humano o direito de fazer prova com ele. Mas quando chega a falar do dízimo, ele diz bem assim, faça a prova de mim, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós uma bênção que dela venha maior abastância. Agora escute, porque Deus leva muito a sério isso. Eu não posso simplesmente fazer para Deus porque o pastor está pedindo. Eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber tocar. Aquilo não pode ser entregue de qualquer jeito. Eu conheço pessoas que dizem, eu devolvo o dízimo, porém, eu não vejo a minha vida prosperar. Deixa eu te contar uma coisa a respeito do dízimo que não te falaram. Dízimo não é para você prosperar, tá? Vamos lá, dízimo não é para você prosperar. Você deveria repetir isso aqui. Dízimo não é para você prosperar. Dízimo não prospera ninguém. Dízimo é para te proteger. Ou seja, quando você dizima, Deus protege aquilo que você tem. Todas as vezes, isso é promessa, todas as vezes que você devolve dízimo, porque dízimo não se dá, dízimo se devolve, Deus ele libera, você tem acesso a uma promessa. E isso é a Bíblia que diz, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. O devorador, ele é repreendido não é quando você ora, não é quando você faz campanha, não é quando você faz jejum, mas é quando você decide honrar a Deus. Há uma gama de pessoas que dizem que dízimo foi na época de Moisés e que na época de hoje, Deus, ele não solicitou ao ser humano o dízimo. Primeiro, eu quero vos dizer que Deus não mudou. O mesmo Deus da época de Moisés é hoje também. Mas somente para o teu conhecimento, quando Abraão devolveu o dízimo, Moisés não existia. E se Moisés não existia, a lei também não existia. Quando Jacó ele devolveu o dízimo, Moisés ainda não existia. Portanto, a lei também não existia. Então, por que que essas pessoas devolveram dízimos se a lei ainda não existia? Para nos provar que dízimo não tem a ver com lei. Dízimo tem a ver com governo de coração. Quem é que governa o meu coração? Eu reconheço que tudo que eu tenho veio das mãos do Criador. Dízimo é um parâmetro de fidelidade perante a Deus e perante você. Não adianta eu com boca dizer que honro a Deus. É muito fácil. Você que está do outro lado aí me escutando dizer, não, eu honro a Deus, desde que ele não venha me pedir aquilo que me custe alguma coisa. É por que as pessoas ficam tão chateadas quando se fala do dízimo? Por que as pessoas ficam tão tristes e não gostam que esse assunto seja falado? E porque as pessoas, às vezes, elas precisam entender que para Deus se manifestar e liberar aquilo que o Senhor Deus até nos prometeu, ele primeiro precisa ver aonde está o nosso coração. Porque aonde está o teu tesouro, o teu coração está lá. Todo ganancioso, ele tem dificuldade de dar. A pessoa quando é gananciosa, ela não entrega, ela não dá, porque a ganância não deixa. Então, se respaldamos de um monte de coisas para não entregar aquilo que é legítimo, que a Bíblia está nos solicitando, não porque Deus precisa de dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Vamos pensar bem aqui. A você que diz bem assim, eu vou dar disso, mas Deus precisa de dinheiro? Deixa eu te convencer aqui, te explicar uma coisa. Quando Jesus, ele vai ali no poço de Jacó e tem uma conversa com aquela mulher, é tida como a mulher samaritana. Ele pediu para ela de beber, dai de mim beber.
O impulso que aquela mulher tem é de imediato dizendo bem assim, como pode você que é judeu pedindo para mim água para beber, sou eu uma mulher samaritana. Olha o que aquela mulher está dizendo. Ela está dizendo que Jesus não tinha autorização, legalidade, permissão de pedir para ela água para beber. Aí Jesus olha para ela e fala bem assim, tu acha que as palavras é essa, tá? Eu só tô encaixando para você entender. Tu acha que eu tô te pedindo só porque eu não tenho? Porque às vezes você acha que só pelo fato de Deus te pedir é porque ele não tem. Isso é bobeira, é infantilidade, é mente rasa, pensamento raso. Deus, quando ele te pede, não é porque ele não tem. É porque o que ele quer te devolver é maior do que o que ele está te pedindo. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, era por quê? Era porque Deus queria provar aonde estava o coração de Abraão. E depois que ele oferece Isaac, Deus diz o que para ele? Não faça mal ao menino, porque eu só queria ver aonde está o seu coração. Deixa eu te dar um conselho antes de eu terminar essa live. Aqui tem pessoas com muitas vitórias de Deus na sua vida retidas. Sabe por quê? Porque você simplesmente decidiu a viver de uma forma que não é a forma que vai te levar a ter acesso ao que Deus te prometeu. O comportamento que você está tendo não é o comportamento... Eu falei aqui no início da live que existe comportamento que nos leva a resultados. Que se você não tiver esse tipo de comportamento, por exemplo, se a honra, a bênção que você está precisando, ou que a vitória que você precisa ter acesso a ela, de repente, ela está inclusa na obediência do cumprimento do mandamento da devolução do dízimo. Enquanto você não botar isso em prática, você vai pedir para o pastor orar, você vai fazer campanha, você vai subir monte, mas nunca vai ter acesso. Porque o que te dará acesso a essa vitória é um comportamento, é uma atitude, não é uma oração. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil as pessoas, muitas das vezes, entender que o mundo espiritual ele funciona com uma sincronia. Você tem que aprender a entender de uma vez por toda que Deus não é incoerente. Qual é o comportamento? Quando eu pego e devolvo meu dízimo na casa do Senhor, mas vou devolver o dízimo, o pastor vai roubar o meu dízimo. Se você devolve seu dízimo na casa de Deus, e o pastor, a quem deveria administrar o seu dinheiro ou aquilo que você entrega para Deus com competência, e ele não faz isso, maldição nele. A maldição que iria para você vai cair sobre ele. Porque você com Deus a sua parte fez. Agora o que você não pode é ficar retendo nas suas mãos aquilo que pertence ao Senhor. Quantas pessoas que estão aqui agora nos assistindo, essa live, que Deus, ele confiou em você para prover a obra dele. E como foi que Deus confiou? Ele abriu uma porta na sua vida. Ele fez algo que nunca, pelos meios humanos e normais, você iria ter. Mas Deus te deu, confiando no quê? Que você o honraria, que você cumpriria. Mas depois que Deus te deu, você simplesmente esqueceu de onde veio a tua resposta. Portanto, vamos nos reciclar, vamos nos avaliar, porque nem tudo depende de uma oração, mas de um comportamento honesto e sincero perante a Deus, para que venhamos ter acesso às benevolências dele para com as nossas vidas. Que o céu te abençoe, que Deus te guarde, que a boa mão do Deus de Israel te proteja, que aonde você colocar os pés, que o favor de Deus esteja com você. Amanhã, terça-feira, eu estarei com o povo de Deus em Itaipu, clamando pelo livramento. Deus abençoe a todos vocês.